Bom, aí, pessoal, esta aqui é a aula número 6 de Teoria de Banco de Dados. E nós vamos, nessa videoaula, eu fiz uma lista aqui de campos relacionados a uma tabela, né? Que seria o cadastro de clientes. Então, imagine que nós tivéssemos que criar um cadastro de clientes. Aqui eu coloquei os campos que farão parte desse cadastro. Para quê? Para que eu tenha armazenado, né, organizados dentro do meu banco de dados, as informações de cada cliente. Então, para cada cliente que estiver cadastrado no meu banco, eu vou ter o nome dele, o logradouro, que seria a rua ou a avenida, né? O número da casa, da residência, o complemento, caso seja um apartamento, caso seja sei lá, a casa dos fundos, né? O bairro, o município, o CEP, a unidade federativa, o estado, né? Bahia, Pernambuco e tal. Telefone 1, 2 e 3, eu coloquei 3 telefones, possibilidade para 3 telefones aqui. Data de nascimento e idade. Isso aqui, na verdade, é para a gente conversar sobre normalização. Como que nós vamos normalizar essa tabela? O que é normalização? Normalização é a lógica, né, da organização dos dados. Os dados, para que o banco de dados seja o mais flexível possível, ele tem que seguir uma lógica, ele tem que seguir uma lógica de flexibilidade. Tá? Por exemplo, nós vamos discutir como fazer para que esse meu banco de dados, com relação ao cadastro de clientes, ele esteja o melhor possível, né? Ele tenha uma normalização o mais bem feita possível. Tá? Quanto melhor for essa normalização, mais flexível será o banco, mais fácil será de trabalhar, mais fácil será também de interagir com as informações que estiverem aqui dentro. E assim também vamos evitar uma série de dores de cabeça, uma série de problemas com as informações. Tá? A primeira coisa que nós vamos discutir aqui hoje vai ser o seguinte: eu não vou fazer nenhuma mudança ainda nessa tabela, mas já vou discutir algumas diferenças entre esses campos aqui, ou seja, algumas características que nós temos que levar em conta para cada um desses campos, para que a partir daí nós possamos tomar a decisão, né, do que fazer para cada caso. Tá? Primeiro nós vamos falar sobre o que significa campos monovalorados, né, ou informações monovaloradas. O que é um campo monovalorado? É um campo que para cada cliente ele só conterá um valor. Por exemplo, o nome do cliente, né? Tem um cliente que chama-se Pedro Messias. Pronto, esse é o nome dele. Esse aqui seria um campo monovalorado. Vou colocar em amarelo aqui esse campo, tá? Bom, em relação a esse conjunto de campos aqui, o que nós podemos chamar, tá? Nós vamos chamar esse conjunto de campos de entidade composta, tá? Ou um conjunto composto. Por quê? Isso aqui é o endereço. Tudo isso aqui forma o endereço. Eu vou aqui pintar. E nós vamos ver que tudo isso aqui forma o endereço de um determinado cliente. Então, o endereço é formado pelo logradouro, né? Que seria a rua ou avenida, o número da casa, o complemento, o bairro, o município, o CEP e o UF. Tá? Só que aí o que acontece é o seguinte: tirando esses dois números aqui, tirando esses dois campos aqui, até vou separar em uma outra cor. Vou separar em uma outra cor e também vou arrancá-lo daqui e colocar aqui na frente para ficar separado, tá? Então, isso aqui seria o composto, a parte composta dessa entidade, né? Por quê? Porque essas informações aqui, todas essas informações formam o endereço e eu posso separá-la daqui, eu posso arrancá-la daqui e deixar numa outra tabela, tá? E aqui no lugar de colocar logradouro, bairro, município, CEP e UF, eu posso transformar tudo isso aqui em um código, tá? Em um ID, em um código de identificação que identifica esse conjunto de informações. Se eu fizer isso, eu vou poder reaproveitar esse conjunto de informações para vários clientes. Imagina, por exemplo, que eu tenho 10 clientes, todos eles moram no mesmo logradouro, ou seja, na Avenida Paulista, por exemplo. A Avenida Paulista vai pertencer sempre ao mesmo bairro, Jardins, né? Município São Paulo, CEP também vai ser o mesmo, vamos imaginar que seja o mesmo, pode ser que mude, mas vamos imaginar que seja o mesmo. E a UF também, ou seja, a unidade federativa é São Paulo. Então, eu posso ter 10, 500, 1000 clientes que residem nesse mesmo local. Então, para que eu vou ficar repetindo o nome Avenida Paulista para todos eles?
bairro dos Jardins, para todos eles, município de São Paulo, CEP, UOF, né? Não precisa. Eu separo, crio uma tabela para gravar todos os logradouros, né? Seria uma tabela de logradouros, né? Com todos os endereços da cidade. Ou nós poderíamos chamar essa tabela de endereços. E aqui colocaria só um código apontando para um determinado endereço, para a Avenida Paulista, que refere-se à Avenida Paulista, tá certo? Naquela tabela. E somente o número e o complemento é que ficaria aqui. Opa, e vou inserir ele aqui, para que eu coloque em amarelo também, porque ele vai ser monovalorado também, ou seja, o cliente mora numa residência que tem um número, nunca vai mudar, o complemento também nunca vai mudar, tá certo? E telefone, vamos falar dos telefones. Telefone já ocorre o seguinte, ó. Isso aqui são os multivalorados, ou seja, eu posso ter mais de um telefone, posso ter o celular da pessoa, posso ter o telefone do trabalho dessa pessoa, entendeu? Não. Se for um escritório, por exemplo, esse escritório pode ter vários telefones. Então, no caso aqui, eu tenho uma entidade multivalorada, sabe? O que eu tenho que fazer com isso? Também, da mesma forma que eu faço com os compostos, o ideal é criar também uma tabela. Só que aqui a ligação é diferente, né? Essa tabela aqui, ela sobe na normalização, ou seja, é uma tabela que para cada logrador eu posso ter um monte de clientes. Já aqui é diferente, aqui eu desço na normalização, eu crio normalização também, só que essa normalização, o nível de normalização, no caso o telefone fica no nível abaixo do cliente. No caso dos logradouros não, o logradouro fica acima dos clientes, porque eu posso ter um único logradouro sendo utilizado por vários clientes. No caso do telefone é o contrário, eu tenho um só cliente utilizando vários telefones, tá certo? Eu não vou ter um telefone sendo utilizado por vários clientes. Pelo contrário, eu vou ter um cliente utilizando vários telefones. Então, também é um tipo de normalização, só que o nível de normalização é que é diferente, tá certo? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho que jogar isso aqui, em uma outra tabela. Qual é a vantagem de fazer isso, pessoal? É o seguinte, o jeito que está aqui, eu só vou poder ter 3 telefones. Se eu normalizar, não. Eu vou poder ter inúmeros telefones para o mesmo cliente, tá? Então, o cliente que tiver 2 telefones, ele terá na tabela de telefones 2 registros de telefone. Telefone 1 e 2. E quem tiver 3 vai ter 3 registros e assim por diante. Então, é uma coisa que você pode cadastrar 10, 20, 30 registros para o mesmo cliente, tá certo? Bom, data de nascimento também é um campo monovalorado. Nós vamos subir esse campo para cá, porque ele é monovalorado. E aqui eu tenho a idade. O que é a idade? É uma entidade derivada, tá? Por que derivada? Porque para eu saber a idade de alguém, de um determinado cliente, eu preciso analisar outras informações. Neste caso, eu preciso analisar a data de nascimento dele, que é um campo monovalorado. Então, o que eu tenho que fazer para eu ter essa informação? Na verdade, o que eu tenho que fazer é excluí-la do meu banco de dados, da minha tabela. Ou seja, eu não preciso ter essa informação. Pense sempre isso. Se para eu ter uma informação eu preciso analisar uma outra informação que eu já tenho, então eu não preciso ter essa informação aqui, tá certo? Porque eu preciso, porque eu consigo derivar essa informação a partir dessa daqui. Eu tendo a data de nascimento, automaticamente eu terei a idade dessa pessoa, tá? Então isso aqui é um campo derivado e eu não preciso ter essa informação no banco. Com isso eu economizo recurso, eu deixo o banco menor, mais enxuto, com menos informações, tá certo? Então, vamos fazer isso aí. Vamos arrancar isso aqui da nossa tabela. O que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Isso aqui é só o início, né, da aula, do curso, né, da segunda parte do curso de teoria de banco de dados. E nessa segunda parte, o que nós vamos fazer é um caso real. Nós vamos pegar o cadastro de clientes e nós vamos fazer uma tabela mesmo. Eu vou utilizar o Access para fazer isso. Poderia utilizar um outro gerenciador de banco de dados, mas eu vou utilizar o Access e aí nós vamos agora para a prática. Por enquanto, até agora, você só viu teoria, só teoria. Mostrei tudo na parte teórica. Agora nós vamos realmente criar um banco de dados, criar os campos com seus devidos tipos, tá certo? Com seus devidos tamanhos, assim por diante, criar a tabela de clientes em cima desses conceitos que nós acabamos de aprender sobre campos monovalorados, multivalorados, derivados e os compostos, tá bom? Então,
Essa parte do curso não vai ser gratuita, então eu peço para que vocês, caso estejam interessados em adquirir, clique no link abaixo do vídeo, né? E adquira. Você vai ser levado até a plataforma do Hotmart. No Hotmart você vai ter uma plataforma segura para que você faça a sua aquisição através de várias formas de pagamento, cartão de crédito. Os valores são simbólicos, tá? Um valor bacana, muito simbólico, somente para custear aí o projeto, tá? Eu não vivo disso, quero que vocês saibam disso. Isso é só para custear o projeto aí, para que vocês possam dar continuidade a esse curso, tá bom? Atenção, o pessoal que adquirir o material vai ter direito a uma semana de consultoria via Skype, diretamente comigo, e eu vou liberar também o meu Facebook, um grupo fechado somente para quem adquire o curso, onde vocês podem conversar entre si, tirar dúvidas entre si, todos os que adquirirem o produto, e também comigo. Eu vou estar lá presente todos os dias no grupo, tirando as dúvidas de cada um de vocês, tá? No grupo do Facebook vocês serão, aí eu vou deixar vocês lá por 30 dias e no Skype por uma semana, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Aguardo vocês do outro lado. Tchau, tchau.